Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Fico honrado de participar desse congresso, essa conferência Semear, e é também uma responsabilidade caminhar com os irmãos, olhando para as Escrituras, tentando entender um pouco melhor qual é o nosso papel, o que Deus espera de nós como igreja na grande missão que Ele tem e para a qual Ele nos convida. Como o pastor Paulo lembrou, ontem nós observamos Deus derramando a sua graça sobre o seu povo para que Israel seja bênção, seja instrumento de proclamação da salvação de Deus para todas as nações. Hoje de manhã nós falamos sobre um cântico novo com palavras antigas, com palavras que trazem conceitos importantes das Escrituras, mas que ao mesmo tempo anunciam o novo reino de Deus, que já chegou e pelo qual nós aguardamos com tanto desejo, com tanto ardor, que é quando Cristo virá para reinar de maneira definitiva. Nós então veremos pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de línguas diferentes, adorando o Cordeiro de Deus e reconhecendo que Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa devoção. Agora nós vamos sair do livro de Salmos. E nós vamos fazer um outro movimento aqui também de Israel para as nações e perceber como esse movimento transcorre, ou como ele acontece dentro do Evangelho de Mateus. Um risco que há em todo congresso de missões ou conferência missionária é termos o nosso coração ardendo por nos envolvermos com a obra de missões, por contribuirmos, participarmos de alguma forma com o trabalho missionário, sem entendermos qual é a base para esse trabalho, qual é o fundamento para fazer o que fazemos. Qual a base para nos engajarmos com a evangelização dos povos, com o processo de fazer discípulos de lugares diferentes, de contextos distintos, começando onde nós estamos, começando onde Deus nos colocou. E se nós simplesmente nos engajamos com missões por talvez um quentinho que nós sentimos no estômago, não é? Ou porque nós sentimos o nosso coração arder, segunda-feira vai chegar aí, terça-feira e logo mais nós vamos nos esquecer do nosso compromisso com missões, porque a rotina vai nos engolir. Então é necessário olhar para algo mais profundo, que nos sustente e nos faça perseverar no nosso papel de missionários de Cristo nesse mundo onde Ele nos colocou. Nós vivemos uma cultura pós-moderna onde facilmente as coisas são descartadas, onde há certa inconstância muitas vezes naquilo que as pessoas fazem, e o grande risco, mais uma vez, é que o trabalho missionário possa de alguma forma sofrer pela nossa inconstância, ou até mesmo pessoas que se engajam no trabalho missionário, mas se não tem muito claramente diante de si qual a base para esse trabalho que elas realizam, logo talvez elas desistem, voltam para suas casas e se esquecem daquele compromisso inicial que assumiram com o Senhor. É interessante, estava vendo alguns dados hoje, 70% dos missionários que retornam do campo para suas casas, para suas igrejas, dizia esses dados, 70% fazem isso por motivos que seriam evitáveis, por razões que não são fortes o suficientes para justificar um retorno do campo. Então a gente precisa de alguma coisa mais sólida, algo mais firme sobre o qual colocar os nossos pés quando nós pensamos em missões. E sem dúvida o texto de Mateus 28, 16 a 18 é essa base sólida, é esse terreno seguro sobre o qual nós podemos pisar e pensar missões de uma perspectiva do próprio Deus. Quando perguntaram para Jim Elliot se ele havia recebido algum chamado específico para trabalhar com os Aucas, a resposta de Jim Elliot foi: sim, eu recebi um chamado. E aí perguntaram: que chamado é esse?
E ele então leu Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Para Jim Elliot era suficiente o chamado da revelação de Deus. Para Jim Elliot era suficiente saber que Deus chama cada um dos seus filhos a participar e se engajar na obra missionária. Em que contexto, em que lugar, de que forma, isso vai variar. Mas todos nós temos a responsabilidade de fazer discípulos e contribuir para que discípulos sejam alcançados em lugares distantes e diferentes do nosso. William Carey, pai de missões modernas, a gente tem falado sobre ele nesses dias aqui. Certa vez ele falou que para saber a vontade de Deus, basta ter a Bíblia aberta e um mapa aberto. Você quer saber qual a vontade de Deus para o seu envolvimento com missões, basta você ter a Bíblia aberta e um mapa aberto. Por isso, vamos para o nosso texto de Mateus 28, eu citei aqui os versículos 19 e 20, mas eu quero ler com vocês o contexto mais amplo, olhar para os versículos, a partir do versículo 16, e aí terminamos então com o último versículo do Evangelho de Mateus. Então, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para entendermos o texto de Mateus 28, é necessário entendermos o contexto do Evangelho de Mateus. Porque quando olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos o ministério durante a sua vida terrena bastante focalizado nos judeus, nas ovelhas perdidas de Israel, como o próprio Jesus usará a expressão. Desde a aparição do anjo a José, quando ele explica para José que Maria estava grávida, por obra miraculosa de Deus, o anjo diz que o menino que nasceria de Maria salvaria o seu povo dos seus pecados. Um pouco mais à frente, quando nós chegamos na chamada pequena comissão, Jesus dá uma ordem muito clara para os discípulos. Eles vão proclamar o reino de Deus, eles vão curar pessoas, eles vão expulsar demônios, e à medida que realizam essa tarefa, eles não devem ir para os gentios, nem para as cidades samaritanas, mas eles devem buscar as ovelhas perdidas de Israel. Mais adiante, Jesus tem um encontro no capítulo 15 com uma mulher sirofenícia, uma mulher estrangeira, uma mulher que não era israelita. E essa mulher então chega diante de Jesus com humildade e fé, clamando para que Jesus curasse a sua filhinha da condição terrível de possessão que ela estava passando por demônios. E Jesus responde para a mulher: olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ao mesmo tempo, a resposta daquela mulher é tão tocante, ela se coloca numa condição de humilhação, pedindo para que ela coma então das migalhas do ministério de Jesus a Israel, das migalhas que caem da mesa. Jesus, tocado pela fé daquela mulher, cura a sua filha e a liberta de maneira completa. Mas antes que nós pensemos que o Evangelho de Mateus está preocupado ou apenas focado em Israel, é importante observarmos vislumbres que o próprio evangelista dá para nós, de que as boas novas do reino de Deus não se limitam a Israel, mas como o texto que nós acabamos de ler, do capítulo 28, vão se expandir e vão alcançar também as outras nações. Por exemplo, quando você olha para a genealogia de Mateus capítulo 1,
você descobre que nessa genealogia são mencionadas 4 mulheres gentílicas. Essas 4 mulheres gentílicas são Tamar, que era uma cananeia; Raabe, outra cananeia que foi salva por crer no Deus de Israel; Ruth, uma moabita, que deixa o seu povo e passa a servir o Deus da sua sogra, o Deus Todo-Poderoso, e se compromete com esse Deus e experimenta da graça e da bondade dele na sua vida, que restaura não apenas a vida de Ruth, mas restaura a família de Ruth e torna Ruth uma antepassada daquele que seria o grande rei de Israel, Davi, e se torna também uma antepassada do Messias de Israel, Cristo Jesus. Por fim, a genealogia de Jesus também fala de uma mulher sem mencionar o seu nome, mas diz que ela era esposa de Urias. Não sabemos quem é essa mulher, é Batseba. E Urias, quando mencionado no texto de Samuel, ali no capítulo 11, 12 de 2 Samuel, ele é chamado de Urias o Eteu, ou Urias o Hitita. E provavelmente Mateus quer nos lembrar que Batseba era esposa de um estrangeiro antes de se tornar esposa de Davi. Mulheres estrangeiras presentes na genealogia de Jesus. O que indica para nós que as boas novas do reino devem alcançar pessoas além das fronteiras da nação de Judá ou da Galileia e assim por diante. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós encontramos homens que são sábios. E esses homens sábios não saem de Jerusalém, não saem de alguma cidade da Judéia, nem mesmo do norte na Galileia. Esses homens vêm do Oriente. E eles chegam em Jerusalém perguntando: olha, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Homens estrangeiros que vêm a Jerusalém para adorar o Messias, para prestar honra e homenagem ao rei dos judeus. Isso deixa Herodes extremamente preocupado, e a gente sabe quais são os efeitos disso. Mas aqui nós temos homens estrangeiros vindos de um lugar distante para adorar o Messias de Israel. Se não bastassem esses 2 exemplos, quando nós chegamos no capítulo 8 de Mateus, nós encontramos um centurião romano que reconhece a autoridade de Jesus para curar o seu servo, mesmo estando distante da casa do próprio centurião. Ele reconhece que assim como ele tinha autoridade militar sobre os seus homens, Jesus tinha autoridade para, com uma ordem só, curar aquele servo e restaurar sua saúde plena. Jesus olha para aquele homem maravilhado e diz: olha, eu não vi Israel uma fé tamanha. E isso então introduz a declaração de Jesus, de que um dia virão homens do Ocidente e do Oriente para se assentar à mesa com Abraão. O Evangelho de Mateus então vai nos dando esses vislumbres de que as boas novas do reino, que começam a ser anunciadas para as ovelhas perdidas de Israel, vão alcançar também pessoas de outros lugares. Pessoas de outros lugares do Império Romano. Pessoas de outros lugares e de muitos séculos depois, até alcançar você e eu que estamos aqui no Brasil. E quando então nós olhamos para a grande comissão ela amarra todos esses vislumbres, mostrando para nós que o Cristo ressurreto chama os seus discípulos a se engajarem na missão de Deus, que não se limita a Israel, mas também alcança todas as nações. Aqui nós temos judeus e gentios trabalhando juntos para alcançar também judeus e gentios. É quase como se Mateus pegasse no final do seu evangelho um torcedor do Remo e o levasse para dentro da torcida do Paysandu e mandasse todo mundo abraçá-lo, dizendo assim: agora só tem uma torcida aqui. Não tem mais uma barreira de separação.
Você é judeu. Não, vocês são agora um só povo. Vocês são discípulos de Jesus. E o papel de vocês é fazer discípulos, não importa onde eles estejam. Não importa qual a etnia deles, eles precisam conhecer o reino de Deus. Eles precisam ouvir as boas novas do Evangelho. E Deus há de alcançar os seus eleitos por meio da proclamação dessas boas notícias. Jesus se encontra então com os discípulos no versículo 16. Versículo 16 de Mateus 28 diz: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Antes mesmo de ir para a cruz do Calvário, Jesus havia anunciado aos 12 que o pastor seria ferido, que as ovelhas se dispersariam, mas ele iria diante dos seus discípulos, depois que ele ressuscitasse, para a Galiléia. Embora Jesus prevê aqui a sua morte, a sua entrega na cruz do Calvário, ele também anuncia nesse discurso a sua ressurreição vitoriosa. E depois dessa ressurreição, então, há a promessa de um encontro, de um reencontro do Mestre, do Senhor Jesus, com os seus discípulos. Quando esses discípulos, então, encontram Jesus, no versículo 17, quando eles veem o Mestre ressurreto, ele não está envolvido em tiras de linho, deitado dentro de um túmulo, estirado ali, mas ele está vivo, ele derrotou a morte, e eles ficam espantados diante daquela cena. Afinal de contas, se nós olhamos para a conversa, para o diálogo de Jesus com seus discípulos, nenhum deles esperava que de fato isso acontecesse. Quando Jesus, por exemplo, anuncia sua morte, num determinado momento, no capítulo 16 de Mateus, ele fala: olha, a gente vai para Jerusalém, lá em Jerusalém eu vou sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos líderes religiosos, vou morrer, mas eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Qual a resposta dos discípulos? Qual a reação dos discípulos a esse anúncio de morte e ressurreição? A reação é Pedro dizer: Senhor, bate na boca, não fala uma coisa dessas. Onde já se viu? O Senhor é o Messias. O Messias não morre rejeitado assim. O Messias não morre desprezado assim. O seu lugar é o trono, não a cruz, não a morte, não a rejeição. Esses discípulos têm dificuldade para absorver tudo aquilo que Jesus vinha lhes ensinando, e eles continuam numa luta nos seus corações, entre a fé humilde e a dúvida vacilante. O versículo 17 nos diz que quando eles o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. As nossas versões colocam alguns, mas o texto grego indica para nós que provavelmente a dúvida estava no coração de todos eles. Todos eles queriam acreditar naquilo que estavam vendo, mas o seu coração caído ainda vacilava, ainda duvidava. Esse verbo usado para descrever a reação dos discípulos aqui é o mesmo verbo usado por Jesus quando ele chama a atenção de Pedro. Pedro começa a afundar nas águas do mar da Galileia. Jesus estende a mão e diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Os discípulos ainda vão ter encontros com o Cristo ressurreto que vai mudar a perspectiva deles e vai esclarecer o que está acontecendo aqui. Os discípulos ainda receberão o Espírito Santo, que lhes fará lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles, e os tornará em homens e mulheres covardes que se escondem, talvez mais os homens covardes do que as mulheres, não é verdade? Porque as mulheres são as primeiras a ir até o sepulcro para tratar ali do mestre que havia morrido e poder ungí-lo e tudo mais. Mas os 12, na verdade agora 11, porque Judas já estava morto aqui, havia abandonado o mestre, os 11 têm muita dificuldade ainda para reagir ou responder à ressurreição com uma fé totalmente rendida a Jesus. E é diante desse contexto de
dúvida, de questionamento ainda. Esse contexto em que eles adoram, mas a adoração deles não é uma adoração totalmente rendida a Jesus, porque o seu coração ainda tem dúvidas, tem questões. Jesus tranquiliza os seus discípulos e apresenta para os seus discípulos a base da obra missionária. No versículo 18 ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando Jesus faz essa declaração aqui, ele está ecoando a profecia de Daniel capítulo 7, versículo 14, que falava do Filho do Homem que viria e que lhe seria dada autoridade sobre todas as nações da terra. E ele receberia então uma autoridade eterna. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu venci a morte, e eu recebi do Pai autoridade para reinar sobre todas as nações. Eu já sou rei por direito sobre todas elas. Compete a vocês agora chamar as nações a se renderem e reconhecerem a minha soberania. A base para a grande comissão é a autoridade de Jesus. Nós nos envolvemos com a missão de Deus antes de tudo, porque Cristo é rei, porque Cristo domina sobre tudo e sobre todos. Porque aquele Senhor que reina do Salmo 96, que nós mencionamos hoje de manhã, é o Cristo ressurreto. Ele é Yahvé, Ele é o Deus de Israel, que venceu a morte e que chama as nações a se renderem diante dEle e o servirem como seu único Rei Supremo. Nós precisamos de uma visão clara do Cristo a quem nós servimos, para nos engajarmos adequadamente com a missão ou com a grande comissão que Ele nos dá. O Cristo a quem nós servimos é ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor de toda a terra, que tem autoridade nos céus e que tem autoridade na terra. Nós não precisamos temer enquanto cumprimos a grande comissão, porque nós servimos aquele que está acima de todo poder, de toda autoridade. Nós servimos aquele que está acima de todas as forças políticas desse mundo. Nós podemos confiar em Jesus, porque a base para a grande comissão é a autoridade suprema dele. A W. Tozer, num dos seus livros, certa vez disse que a adoração cresce ou diminui em qualquer igreja, dependendo da nossa atitude para com Deus. E talvez parafraseando aqui a W. Tozer, eu diria, dependendo da nossa atitude também para com o Cristo ressurreto. A questão é se nós o consideramos grande ou pequeno. Ele diz então, quando Davi fala, engrandecei a Deus comigo, Davi não está dizendo que você e eu podemos tornar Deus maior do que Ele já é. Eu e você não podemos tornar Jesus maior do que Ele já é. A grande questão é como nós vemos Jesus, como nós enxergamos Jesus. A maioria de nós tem uma visão míope de quem é o nosso Salvador e Senhor. Talvez como eu aqui sem óculos, que mal consigo enxergar as feições de vocês sem o meu óculos. Muitas vezes nós olhamos para Jesus sem os óculos das Escrituras. E temos uma visão muito pequena de quem é Jesus, não porque Jesus seja pequeno, Ele é Senhor de terra e céus, mas porque nós precisamos nos lembrar desse Jesus que é revelado nos Evangelhos e que diz para nós que a base para cumprirmos a grande comissão é a autoridade e o senhorio dele sobre tudo e todos. Isso significa, em primeiro lugar, queridos, de modo muito prático, que nós não evangelizamos ou fazemos missões com a base suprema como sendo a necessidade das pessoas. O que move cada um de nós a se envolver com missões não é primariamente a necessidade das pessoas. Nós devemos ter compaixão dos perdidos, nós devemos nos identificar com a condição deles e querer compartilhar as boas novas de Jesus, mas o que nos move primariamente
com a missão de Deus, é a glória de Jesus, é a glória desse rei que é ofendida quando pessoas deixam de reconhecer a autoridade dele nas suas vidas. É a soberania de Jesus que nos move à missão, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a necessidade das pessoas. É o desejo por ver Cristo sendo glorificado e reconhecido como o Senhor Supremo no coração de cada indivíduo, que nos leva a abrir os nossos lábios e falar que Jesus é Senhor e Salvador. Aliás, o problema de uma teologia norte-americana que nós importamos aqui para o Brasil, é essa separação entre Jesus Salvador e Jesus Senhor. Há pessoas que dizem que você pode ter Jesus como seu Salvador, mas não tê-lo como seu Senhor. O problema é que o Novo Testamento não faz essa separação. Paulo, por exemplo, vai dizer em Tito capítulo 2, ali nos versículos 13 e 14, que nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para redimir um povo zeloso de boas obras. Quando nós nos rendemos a Jesus como Salvador, nós nos rendemos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Porque a base, na essência da proclamação daquilo que nós comunicamos é que Jesus é Rei. E não tem como você ter Jesus como Rei da sua vida se Ele também não é o Senhor da sua vida. Fazer missões é declarar às pessoas que Jesus reina. Nós não podemos ter uma mensagem missionária tímida, que diz para as pessoas, ou que pergunta às pessoas se elas querem dar uma chance para Jesus. Dá uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance, queridos. Nós é que carecemos da graça de Deus. Nós é que estamos perdidos, indo para o inferno se a graça não nos alcança. Uma teologia missionária sólida reconhece que somos nós que precisamos desse Senhor e Salvador, e que não há salvação fora do reinado de Jesus nas nossas vidas, que nos perdoa dos nossos pecados e que nos chama a nos colocarmos sob o jugo dele. Essa imagem do jugo, no apelo de Jesus ali em Mateus capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo. Embora ele seja leve, embora ele seja suave, o jugo de Jesus continua indicando a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Era isso que o jugo comunicava no mundo antigo. Quando você colocava aquele jugo sobre dois animais no processo de arar uma terra, aquilo indicava que os animais estavam debaixo da direção do agricultor que estava orientando, dirigindo e fazendo aqueles animais percorrerem o caminho que ele desejava. Colocar-nos sob o jugo de Jesus implica reconhecer a sua soberania. Por fim, ainda, olhando para a autoridade de Jesus como a base da missão, nós precisamos lembrar que nós não fazemos missões como uma opção. Você não tem opção de ficar calado quando há pessoas ao seu redor que não conhecem o Evangelho. Envolver-se com a grande comissão não é uma responsabilidade do missionário que está lá entre os sertanejos, ou entre os ribeirinhos, ou entre os guerrilheiros da Colômbia, ou entre os muçulmanos da janela 10x40. Engajar-se com missões é uma responsabilidade de todos nós. A grande comissão não é uma opção a ser considerada. A grande comissão é uma ordem a ser obedecida. E a grande pergunta é: nós temos sido obedientes a essa ordem? Nós temos cumprido o chamado de Jesus de fazermos discípulos de todas as nações, começando onde estamos, tocando a maneira como lidamos com o dinheiro, a maneira como dedicamos a vida de oração. Fazer missões
é uma ordem a qual nós obedecemos, como fruto do nosso amor obediente por Jesus. Mas, além da base missionária ser a autoridade de Jesus, Jesus também nos diz qual é a tarefa. Vejam, o versículo 19 descreve a nossa tarefa, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Queridos, a nossa tarefa é reproduzir discípulos de Jesus. Não discípulos meus, não discípulos seus, mas discípulos de Jesus. Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Nós queremos que as pessoas andem nos passos de Jesus, expressando o caráter de Jesus nas suas vidas. É isso que Paulo quer dizer, por exemplo, quando ele descreve o seu ministério como tendo o propósito de apresentar todo homem perfeito em Cristo, ensinando, admoestando em toda a sabedoria, para que ele possa apresentar esses homens e mulheres a quem ele ministrava perfeitos em Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo, e é por isso que nós chamamos pessoas, anunciamos o Evangelho, falamos da salvação que é em Cristo. Por isso o versículo 19 começa falando que a tarefa de discipular envolve, por exemplo, batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Talvez você pergunte, mas cadê a tarefa de proclamar? Ela está implícita na tarefa de batizar. No Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, diversas vezes nós vemos as pessoas ouvindo do Evangelho, crendo no Evangelho e sendo batizadas como resposta à sua fé, à mensagem anunciada pelos apóstolos. E o batismo representa justamente isso. Quando as pessoas creem em Jesus, elas são inseridas na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Fazer discípulos é proclamar as boas novas de que as pessoas agora têm um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Elas podem ter comunhão com Deus, elas podem desfrutar de um relacionamento. Elas não são mais inimigas de Deus, elas são amigas de Deus. Elas não são mais rebeldes, elas são pessoas rendidas diante desse Deus e que desfrutam de relacionamento com Ele. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos embaixadores de Deus, de reconciliem-se com Deus. Por quê? Porque aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. Fazer discípulos é proclamar, sim, que em Jesus existe perdão e existe comunhão com Deus, mas é também caminhar com essas pessoas que ouvem a mensagem e creem nela. Certa vez um teólogo perguntou por que a grande comissão de Mateus 28 diz que nós devemos fazer discípulos, em vez de dizer que nós devemos proclamar. E a resposta que ele encontrou foi que Jesus não queria apenas que nós anunciássemos uma mensagem, mas também nos preocupássemos com a reação dos ouvintes a essa mensagem, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Estava recentemente conversando com dois irmãos, uma colega minha de turma do seminário e um ex-aluno meu, ambos de uma mesma denominação aqui no Brasil. E eles estavam comentando comigo a dificuldade que essa denominação estava enfrentando com o trabalho missionário, muitos problemas internos, mas eles disseram assim: tem muita gente na nossa denominação que entende que plantar igrejas, por exemplo, é você fazer um grande movimento missionário ou evangelístico de um dia só, constrói lá o templo, né, ou constrói o prédio, o local de reunião, e depois as pessoas vão embora e já tem uma igreja plantada. Isso não é fazer discípulos. Fazer discípulos é proclamar o Evangelho, mas é também acompanhar, discipular, orientar, mostrando
aos novos seguidores de Jesus o que implica segui-lo. Afinal de contas, os seguidores de Jesus são conhecidos pela sua vida. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino de Deus ou no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai. As pessoas precisam conhecer e saber aquilo que Jesus espera delas. Fazer discípulos de todas as nações implica então equipar os novos convertidos com o ensino das Escrituras, seja em relacionamentos interpessoais, de maneira mais informal, seja por meio da pregação da palavra nos cultos, nas reuniões da igreja local. De várias formas, de várias maneiras, os novos convertidos estão sendo treinados para aprenderem o que significa reproduzir a vida de Jesus nas suas próprias vidas. Porque salvação não é simplesmente você chegar para a pessoa e dizer para ela assim: você quer ir para o céu? Quem não quer ir para o céu? Se você chegar para uma pessoa e falar assim: você quer ir para o inferno? Dificilmente ela vai dizer para você que ela quer. E se salvação se resume a ir para um lugar e deixar de ir para outro, nós não entendemos o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O céu só se torna céu porque é o lugar em que Deus habita. E quando Jesus descreve o que é vida eterna no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, ele descreve a vida eterna como conhecer o Pai e conhecer o Filho, como ter comunhão com Deus. Anunciar o Evangelho, portanto, fazer discípulos, é chamar as pessoas, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,9. Ele fala: olha, as igrejas estão dando testemunho aí de como vocês abandonaram os ídolos e se voltaram para Deus. Isso é conversão. É abandonar os ídolos dos nossos corações, é abandonar os pecados de estimação que nós temos, e nos voltarmos para Deus, e clamarmos a Deus por ajuda, olharmos para as Escrituras, e no poder do Espírito obedecermos aquilo que Deus revela na sua palavra. Isso é discipulado. Discipulado não é só entregar um folheto, embora entregar um folheto possa ser um processo pelo qual você começa a compartilhar de Jesus com as pessoas. Busca incentivá-las a compartilhar de Jesus, e muitas vezes as conexões que nós estabelecemos é por meio de um folheto falando de Jesus para aquela pessoa. A pessoa vê o folheto e pergunta: o que é aquilo? A gente pode falar de Cristo. Recentemente a gente teve uma experiência muito interessante num restaurante que a gente geralmente voltava, quando estava voltando de Belém, indo para Benevides. A gente fazia questão de sempre parar ali, porque aquilo permitia a gente estabelecer relacionamento com os garçons que ali estavam, com outras pessoas que ali trabalhavam. E foi muito legal ouvir de um deles, o Vanderlan, dizer para mim assim: olha, aquela biblinha que a sua filha me entregou, eu estou lendo ela, viu? E poder conversar um pouco mais com o Vanderlan a respeito de quem é Jesus. Explicar para o Vanderlan o que significa seguir Jesus. Discipulado, então, é falar de Jesus e modelar Jesus. As pessoas precisam ver o que significa obedecer a Jesus, não apenas no nosso discurso, mas também na nossa vida. É por isso que o discipulado, ele tem esse ambiente formal, sim, da igreja reunida, mas ele precisa também envolver o ambiente informal. Se você quer investir na vida daqueles que estão começando a conhecer a Cristo, você precisa chamar essas pessoas para irem na sua casa, para verem como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, ou como você, jovem, trata os seus pais, a fim de que as pessoas possam se tornar suas imitadoras, assim como você tem se tornado imitador ou imitadora de Cristo. Fazer discípulos, portanto, é reproduzir aquilo que nós somos, discípulos de Jesus. A autoridade de Jesus é a base, a tarefa é reproduzir discípulos. E qual a motivação para a nossa missão? Nós encontramos no finalzinho do versículo 20, Jesus diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou quem tem versões mais antigas, elas dirão que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
o Evangelho de Mateus, que começa com um anjo dizendo para Moisés que o menino que nasceria seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Termina com a declaração desse menino que se tornou homem, venceu a morte, ressuscitou, dizendo para os seus discípulos o quê? Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. O que nos motiva a fazer missões é a certeza de que o Mestre está conosco, de que o nosso Senhor não nos abandonou no trabalho missionário. Nós vamos adiante, nós marchamos anunciando às pessoas que só Jesus salva. Não porque existe algo de especial em nós, mas existe algo maravilhoso no nosso Salvador. Não para que as pessoas olhem para nós e digam, poxa, que gente maravilhosa são vocês, mas para que elas olhem para Jesus e vejam que Salvador poderoso nós temos, que nos redimiu dos pecados e nos transformou em nova criação. Em Jesus, com a presença dele conosco, nós conseguimos cumprir aquilo que ele espera de nós. Ele não apenas nos dá a ordem, ele também nos dá o poder, que é a certeza da sua presença. E essa presença de Jesus é acompanhada pelo poder do Espírito que habita em nós e que nos faz testemunhas corajosas. Você não tem desculpa da sua família que não conhecem a Cristo. Você não tem desculpa para deixar passar oportunidades e mais oportunidades de falar de Cristo e de fazer discípulos. Porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos para uma vida plena e piedosa. Em Jesus nós temos o poder do Espírito, a sabedoria do Espírito, nós temos a palavra de Deus para explicar às pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conta-se a história de que Felicidade, uma mártir cristã, morreu no comecinho ali do século 3 depois de Cristo. Ela tinha sido presa com a sua senhora perpétua. A história delas é bastante conhecida. Eu indico inclusive o livro do Brian Litfin, Conhecendo os Pais da Igreja. Tem um capítulo maravilhoso sobre esses mártires ali do norte da África. E durante a prisão, Felicidade ela estava grávida, aguardando ser levada para a arena, aguardando se tornar um espetáculo público para aquelas pessoas que estavam debaixo do domínio romano. Chegou a hora dela dar à luz, e quando ela deu à luz, ela sentia tantas dores de parto, dores fortes, terríveis, gritava, ela mal aguentava essas dores. E os seus carrascos começaram a zombar dela, dizendo: "Ih, você não aguenta nem dar à luz a essa criança, quanto mais apanhar na arena, como vai acontecer com você." Sabe qual foi a resposta de Felicidade para aqueles que ali estavam? Ela disse assim: "Olha, agora os meus sofrimentos são só meus, mas quando eu precisar enfrentar as feras, haverá outro que viverá em mim. E ele sofrerá por mim, já que eu estarei sofrendo." Corajosamente para a arena, humilhada, morta naquela arena, porque ela sabia que era Cristo a força dela, o poder dela, para enfrentar tudo aquilo que ela precisou experimentar naquele momento. É a vida de Cristo em nós, que nos dá poder para testemunhar de que em Deus existe salvação, de que Deus não abandonou os seres humanos à perdição, mas Ele em Jesus nos oferece, no seu infinito amor, a possibilidade de nos tornarmos amigos de Deus. Que tipo de resposta as pessoas precisam dar? Elas precisam reconhecer que não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Cristo Jesus. A base da nossa missão é a autoridade de Cristo. A tarefa da nossa missão é reproduzir o que somos, discípulos de Jesus. A motivação para a nossa missão é a presença capacitadora
de Jesus conosco. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou apenas com a ordem, mas na tua misericórdia, Pai, o Senhor nos apresentou a base para fazermos discípulos e cumprirmos a grande comissão. Queremos seguir adiante, apoiando missões, como a igreja tem feito, com fidelidade, com diligência, sendo missionários onde o Senhor tem nos colocado, chamando pessoas a se renderem ao Rei Jesus, mostrando às pessoas que não existe nenhum outro Senhor tão maravilhoso quanto o Jesus que nós servimos e adoramos. Ajuda-nos a sermos discípulos fiéis, de tal modo que reproduzimos discípulos não nossos, mas discípulos de Jesus. E muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou sós. O Senhor nos garante que enquanto cumprimos a grande comissão, o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Fiquemos todos em pé. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o
presente aqui. Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Congresso Semear, última edição do ano, tivemos momentos maravilhosos, gloriosos aqui juntos, aprendemos muito do Senhor e eu espero que nesse último momento você esteja saído daqui profundamente encorajado, com uma motivação baseada na palavra do Senhor, porque fogo de conferência passa. Essa motivação que vem, como o pastor disse, esse ardor, né, no coração que procede de não da escritura, mas às vezes de histórias, de experiências, isso vai passar. Mas o que permanece é aquela motivação que flui da palavra de Deus, que aponta que o propósito da missão é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria, nesse último momento do Congresso Semear deste ano, aproveitar esse momento para fazer 2 chamados para você, 2 convocações para a Primeira Igreja Batista do Pará. O pastor Tiago Abdala aqui nos falou em uma das suas ministrações sobre a história do pastor batista, do pastor missionário batista William Carey, que foi enviado à Índia e desenvolveu um ministério na Índia de mais de 40 anos, e ele é o responsável. Nós temos a honra, nós batistas, de termos um missionário que despertou a igreja para o movimento de missões mundiais. E esse movimento perdura até hoje, o chamado movimento de missões modernas. Mas há um outro personagem que foi muito importante para o desenvolvimento do ministério de William Carey, para que esse ministério perdurasse por cerca de 40 anos na Índia, se espalhando ao redor do mundo inteiro. O nome dele é o pastor batista Andrew Fuller. Pouco mencionado, às vezes fica à sombra do missionário William Carey. Mas Andrew Fuller, o principal promotor, o principal arrecadador de fundos para o ministério de Carey e o principal redator de cartas, prestando relatórios financeiros, relatórios do campo para a igreja, viajando por toda a Europa, conscientizando a igreja da importância de evangelizar os povos. Esse homem foi dito a respeito dele, para salvar o mundo. Alguns vão desenvolver um ministério que vai ser abençoador e vai salvar pessoas. Deus separa alguns para esse fim, mas outros vão ficar para igualmente salvar o mundo, como o pastor batista Andrew Fuller ficou. E Deus está chamando alguns de vocês para ficar. A maioria aqui vai ficar. E eu queria te convocar nesta noite para você assumir o compromisso de segurar a corda. Para que Carey descesse a esse grande empreendimento missionário na Índia, que ele via como descer ao fundo de um poço, ao fundo de uma mina. E alguns de vocês têm esse chamado aqui. Todos nós temos esse chamado para nos envolver na obra missionária de uma maneira ou de outra. E eu queria te dar oportunidade nesta noite de você assumir esse compromisso como membro da igreja. Você viu o vídeo no início, se você estava aqui no início do culto, que como seria se 100% da membresia da nossa igreja estivesse contribuindo pelo menos com o valor mínimo de R$20, para que nós façamos mais com todo o potencial, recurso e influência como primeira igreja evangélica da Amazônia que temos para fazer o evangelho avançar ao redor do mundo. Então você tem a oportunidade essa noite de assumir esse compromisso regularmente, ofertando regularmente para missões. Você pode assumir esse compromisso de uma maneira financeira ou em oração. Se você não tem como ofertar regularmente, não tem problema, mas você pelo menos pode orar, e isso é o principal. Essa é a principal maneira de segurar a corda, de sustentar o trabalho missionário no campo. E se você se comprometer a ser um intercessor de missões, um guerreiro de oração que está apoiando esses missionários, você vai receber informações a respeito deles.
A maior igreja do planeta durante muitos anos, a igreja do pastor batista Charles Spurgeon, no século XIX, tinha um exército de 700 pessoas orando no porão da igreja antes dos cultos. E ali estava o segredo do seu ministério. E onde estão os intercessores da primeira igreja batista do Pará? Está aqui a oportunidade. Erga sua mão, quem quer assumir esse compromisso, financeiramente ou em oração. Erga sua mão que o pessoal do acolhimento vai levar este carnê até você, esse cartão de compromisso para você preencher. E você vai receber informações dos nossos missionários. E se você quiser ofertar, também tem a opção aqui. Mas eu estou convocando você para segurar a corda, seja em oração ou financeiramente. Levante sua mão, fique com ela levantada, que os nossos voluntários vão até vocês agora, por gentileza. Temos só essas pessoas que desejam se comprometer em oração aqui? Será que não temos mais entre nós que gostariam, sabe, até ofertando, contribuindo financeiramente? Se você já faz isso, fique muito à vontade. Mas o fato de você preencher esse cartão de compromisso não significa que você vai ter que ofertar de alguma maneira automaticamente. Assuma o compromisso pelo menos em oração. Fique com a mão levantada que os nossos voluntários vão até você. Alguém não recebeu? Alguém que está com a mão levantada? Permaneça com ela erguida, por favor. Se você não está nem ofertando nem orando, por qual razão você não está fazendo isso? Por qual razão você ainda não está participando daquilo que a nossa igreja está fazendo? Você não foi chamado para ficar sentado no culto esquentando o banco. Nós não estamos em cinema, em teatro. Nós somos um corpo de Cristo que trabalha junto em prol de um objetivo comum, que é o avanço do Evangelho para a glória de Deus. Eu queria fazer um outro chamado agora, o segundo chamado para a igreja. Houve um grande, e eu quero prefaciar esse chamado com uma breve história, houve um grande movimento missionário na história da igreja, chamado Movimento Moraviano na Alemanha no século XVIII, que foi responsável por enviar o maior número de missionários na história da igreja. Começou como um movimento de oração contínua, que durou por cerca de 100 anos. Eles oravam 24 horas por dia, se revezando em duplas. E isso desencadeou um grande movimento missionário, que enviou milhares de missionários, chegaram até o Brasil inclusive, vieram para a América Latina, missionários enviados da Alemanha. E o grande líder desse movimento foi o Conde Zinzendorf, um grande líder moraviano. E um dia ele sentiu no coração que ele deveria convencer um oleiro da região para ser missionário no Alasca, no século XVIII. Naquela época, uma das regiões mais remotas, isoladas do planeta. E ele foi até aquele homem, tendo entendido a direção de Deus, e apelou com ele para que ele fosse missionário entre os esquimós. Ele disse: se você for, no entanto, nós não temos garantia de sustento, o sustento que nós temos já estão sendo usados para enviar para outros obreiros, e além disso eu nem garanto que você vai voltar. E aquele homem conta a história, esse oleiro, curvou sua cabeça, depois de orar por 2 minutos ele disse: eu aceito o desafio. Eu peço apenas que você me dê um par de sandálias, e amanhã de manhã cedo eu vou partir. E assim o Conde Zinzendorf fez, atendeu o pedido dele, deu um par de sandálias, e de manhã cedo, no dia seguinte, ele voltou à casa do oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, ele já não estava mais. Havia partido rumo ao Alasca. E nunca mais se ouviu notícias desse homem. Senão a gloriosa verdade de que hoje mais de 50% dos esquimós do planeta são convertidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa deste homem que saiu da Alemanha, um homem sem dotes de liderança, atendeu a um chamado, pediu apenas um par de sandálias. E quanto mais o Senhor nos tem dado para cumprir a grande comissão. Há pessoas aqui essa noite, é o meu segundo chamado, a minha segunda convocação, que querem dedicar as suas vidas para ser um missionário, talvez um jovem, um adulto, alguém que queira entregar a sua vida para trabalhar para o Senhor Jesus entre o povo sertanejo e ribeirinho. Há alguém que se sentiu chamado ao longo desse ano, ou ao longo deste congresso. Há pessoas aqui nessa condição. Há alguém que vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e consciente dos desafios que vai enfrentar no campo. Há alguém que tem essa coragem, essa disposição
essa noite, que deseja entregar a sua vida ao Senhor para servir por você essa noite. Nós temos um programa, 2 pessoas lá atrás, um programa chamado Vocacionados, que vai te acompanhar durante 1 ano nesse seu propósito de servir ao Senhor. Eu queria convidar vocês que levantaram as mãos, por gentileza, venham aqui. Deseja entregar a sua vida ao Senhor, se consagrar a Ele para servir na obra missionária. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Nem todos irão, mas alguns vão dizer sim para o Senhor. E eu queria convidar aqui o pastor Raik para orar, encomendando essas vidas à graça e ao amor do Senhor, ao preparo, e também encerrando o nosso culto. E eu mesmo, pastor, quero reiterar o meu compromisso de servir ao Senhor junto com Ele, seja lá onde for. Glória a Deus, glória a Deus. Me lembro que um dos foi aqui nesta igreja, a minha sobrinha Jana Raik veio, hoje está na Austrália pregando o evangelho. Minha sobrinha veio, jovenzinha, hoje uma missionária na Austrália, para a honra e glória de Cristo Jesus. Que coisa linda, não pode haver chamado mais lindo do que uma vida, um rapaz, uma jovem, dedicar o seu corpo para queimar no altar do Senhor, para a honra e glória de Cristo Jesus. Esse momento é tão solene, tão lindo, que eu gostaria de me ajoelhar com vocês. Eu queria que a congregação levantasse uma de suas mãos. Vamos consagrar essas vidas ao Senhor. Pai querido, Tu és o Deus de missões. Tu tivestes o único filho e enviaste-o como missionário a este mundo, esta pocilga de pecado, de erro e de tudo que há de terrível. Enviastes o Teu Filho precioso para morrer por nós, para nos resgatar. Pai, eu quero dedicar essas vidas, nós juntos queremos dedicar essas vidas no Teu altar santo. Que essa resolução não seja fogo de palha, mas seja uma resolução fervente e inapagável nesses corações. Consagramos a Ti, Pai. Consagramos essas vidas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja concordando diz: e agora que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Deus, o Filho, e a força, o encorajamento, a unção de Deus, o Espírito Santo, esteja conosco nesta semana, até nos encontrarmos outra vez, quando o povo de Deus a uma voz diz: estamos despedidos.